Imagine um objeto. Não um objeto qualquer, mas um artefato forjado sob as instruções divinas, revestido de ouro puro, carregado com as tábuas da lei entregues por Deus a Moisés. Um objeto que marchava à frente de exércitos, derrubava muros, abria caminhos e, em certas ocasiões, fulminava aqueles que o tocavam indevidamente. Este é o poder da Arca da Aliança. Por séculos, ela foi o centro da fé israelita, o trono visível de um Deus invisível, abrigada no lugar mais sagrado do Templo de Salomão, o Santo dos Santos. E então, no auge de sua glória, ela simplesmente desapareceu. Olá, eu sou Paulo Fontes, sejam bem-vindos ao podcast Arca Perdida. Neste episódio, vamos mergulhar no sumiço inexplicável da Arca da Aliança. Para entender o desaparecimento, precisamos primeiro voltar no tempo. A arca foi construída no deserto, por volta de 1446 a.C., seguindo as exatas especificações dadas a Moisés no Monte Sinai. Era uma caixa de madeira de acácia, coberta de ouro por dentro e por fora. Sobre sua tampa, a propiciatório, 2 querubins de ouro se encaravam, com as asas estendidas, criando um espaço onde a própria presença de Deus habitava. A arca acompanhou os israelitas em sua jornada de 40 anos pelo deserto, liderou a conquista de Jericó, onde as muralhas caíram ao som das trombetas e da presença da arca. Foi capturada pelos filisteus, mas sua presença trouxe tantas pragas que eles a devolveram apressadamente. Ela consolidou o reinado do rei Davi e, finalmente, encontrou seu lar permanente no magnífico templo construído por seu filho, Salomão, em Jerusalém. Lá, no Santo dos Santos, apenas o sumo sacerdote podia entrar, uma vez por ano, no dia da expiação, para aspergir sangue no propiciatório e fazer expiação pelos pecados do povo. A arca era o coração pulsante da nação. Então, como algo tão central, tão poderoso e tão sagrado pôde simplesmente sumir? A última menção clara da arca na Bíblia está no segundo livro de Crônicas, durante o reinado do rei Josias, por volta de 622 a.C. Josias ordena que os levitas devolvam a arca ao templo, o que sugere que ela pode ter sido movida anteriormente, talvez para protegê-la durante o reinado de reis idólatras. Depois disso, o silêncio. Apenas algumas décadas depois, em 586 a.C., o Império Babilônico, sob o comando de Nabucodonosor, sitiou Jerusalém. A cidade foi saqueada, o Templo de Salomão foi incendiado e reduzido a escombros, e a elite de Judá foi levada para o exílio na Babilônia. O segundo livro de Reis lista detalhadamente todos os tesouros do templo que foram levados para a Babilônia. Colunas de bronze, o mar de bronze, caldeirões, pás, candelabros de ouro. A lista é extensa, mas há uma omissão gritante. A Arca da Aliança não é mencionada. Isso é extremamente estranho. Se a arca tivesse sido capturada, seria o troféu de guerra definitivo para Nabucodonosor. Um símbolo do poder do seu Deus, Marduk, sobre o Deus de Israel. Sua captura certamente teria sido registrada, tanto pelos babilônios quanto pelos escribas hebreus, que lamentariam a perda de seu bem mais sagrado. Mas não há nenhum registro. Então, se não foi levada, o que aconteceu? É aqui que a história se divide em um labirinto de teorias fascinantes, mistérios antigos e lendas que perduram até hoje. A primeira grande teoria, e talvez a mais lógica, é que a arca foi escondida antes da chegada dos babilônios. O profeta Jeremias, que viveu durante a queda de Jerusalém, teria previsto a destruição iminente. Um texto antigo, o segundo livro dos Macabeus, escrito séculos depois, conta que Jeremias, agindo sob uma ordem divina, pegou a arca, o tabernáculo e o altar de incenso e os escondeu em uma caverna no Monte Nebo, o mesmo monte onde Moisés viu a terra prometida antes de morrer. Segundo o texto, Jeremias selou a entrada e declarou que o local permaneceria desconhecido até que Deus reunisse seu povo novamente. Caçadores de tesouros e arqueólogos vasculharam o Monte Nebo por anos, mas a caverna de Jeremias nunca foi encontrada.
Outra teoria nos leva para o sul, para a Etiópia. A tradição etíope, registrada em seu épico nacional, o Quebra Nagast, ou A Glória dos Reis, conta uma história completamente diferente. Segundo eles, a arca nunca esteve em perigo durante a invasão babilônica, porque ela já não estava mais em Jerusalém há séculos. A lenda diz que Menelik I, o filho do rei Salomão com a rainha de Sabá, visitou seu pai em Jerusalém. Ao retornar para a Etiópia, ele, secretamente, levou a Arca da Aliança consigo, deixando para trás uma cópia. A arca verdadeira, segundo eles, foi levada para a Etiópia e hoje repousa em uma pequena capela na cidade de Aksum, a igreja de Santa Maria de Sião. Apenas um monge guardião que dedica sua vida a essa tarefa tem permissão para ver a arca. Ninguém mais pode se aproximar. Essa alegação é levada muito a sério na Etiópia. É uma parte central da identidade nacional e religiosa do país. Mas, sem acesso ao objeto, é impossível verificar a autenticidade da reivindicação. A terceira possibilidade é mais sombria. A arca foi simplesmente destruída. Talvez ela não tenha sido escondida a tempo. Talvez no caos do saque de Jerusalém, os soldados babilônios, sem entender seu significado, a tenham quebrado para pegar seu ouro, derretendo um artefato de valor inestimável. Essa é uma ideia dolorosa para muitos, pois significaria que o maior tesouro da história bíblica está perdido para sempre. Mas não para por aí. Outras teorias sugerem que a arca foi levada para o Egito pelo faraó Sisaque, séculos antes de Nabucodonosor, como mencionado no primeiro livro de Reis. Essa ideia inspirou o famoso filme Os Caçadores da Arca Perdida, que imagina a arca sendo enterrada na cidade de Tanis. Há também quem acredite que os cavaleiros templários durante as cruzadas encontraram a arca sob o Monte do Templo e a levaram para a Europa. Lendas conectam a arca a lugares como a Capela Roslin, na Escócia, ou a uma rede de túneis secretos. E há ainda a visão teológica. Alguns estudiosos judeus e cristãos acreditam que a importância da arca física diminuiu com o tempo. Para os judeus, após a destruição do templo, a fé se concentrou na Torá, a própria palavra de Deus, que se tornou uma arca portátil. Para os cristãos, a Arca da Aliança era uma prefiguração de Jesus Cristo. O livro de Hebreus no Novo Testamento descreve Jesus como o sumo sacerdote perfeito, e a tradição cristã vê Maria, a mãe de Jesus, como a nova Arca da Aliança, pois ela carregou em seu ventre aquele que era a presença física de Deus na terra. Nessa perspectiva, a arca física cumpriu seu propósito e não é mais necessária. Então, onde está a arca? Escondida em uma caverna no Monte Nebo, guardada em uma capela na Etiópia, destruída pelos babilônios? Ou sua ausência é um sinal de uma nova fase na relação entre Deus e a humanidade? O mistério da Arca da Aliança é mais do que uma caça ao tesouro arqueológico. Ele nos força a questionar a natureza da fé, o significado dos símbolos sagrados e a maneira como nos conectamos com o divino. A arca era um objeto de poder imenso, um elo tangível com o céu. Seu desaparecimento deixou um vazio que foi preenchido por lendas, esperanças e novas compreensões teológicas. Talvez o verdadeiro tesouro não seja a caixa de ouro em si, mas a busca por ela e as perguntas que ela nos faz. E como o texto de Macabeus sugere, talvez a arca só reapareça quando for o tempo de Deus. Até lá, a busca continua. O que você acha que aconteceu com a arca? Deixe sua teoria nos comentários abaixo. Nós adoraríamos ler. Este foi o podcast Arca Perdida. Se você gostou deste mergulho na história, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nossos próximos episódios, onde continuaremos a explorar os maiores mistérios da história. Obrigado por ouvir e até a próxima.